muito boa noite aos companheiros que já estão aí acompanhando o Tição desta quinta-feira. Já lembrando aí, pessoal, compartilhar, ajudar na divulgação do Tição, que é o programa do coletivo João Cândido, o coletivo de negros do Partido da Causa Operária. E nós temos a participação, tem participado conosco aqui do Tição, o companheiro André Constantino, militante aí do PT, um grande ativista do movimento das favelas. E hoje, inclusive, vai fazer uma participação, tá aí numa situação um pouco apertada, né, André? Mas vai participar aqui conosco, que a gente vai fazer uma discussão sobre o 20 de novembro, então, muito importante a sua participação. E aí, André, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Estou aqui no centro do Rio de Janeiro, chove muito no Rio de Janeiro. Acabei de chegar de Niterói, onde hoje foi inaugurado o Comitê Lula Presidente. Quero parabenizar a militância de base revolucionária e socialista do PT, os militantes de base do PT de Niterói. A bateria Zumbi dos Palmares se fez presente lá. Estou até com bolha no dedo, mas fizemos um barulho lá em frente, lá na Praça do Araribóia, ali na saída das barcas. E fizemos o nosso barulho lá. E eu acho que o mais importante foi a inauguração do Comitê Lula Presidente. Precisamos espalhar esses comitês por todas as regiões do Brasil. Nós não podemos mais sair das ruas. Mesmo após a vitória do ex-presidente Lula, nós temos que permanecer nas ruas para que Lula tenha condições de ter governabilidade. E se o imperialismo arquitetar, idealizar outro golpe, que tenhamos a coragem e mais vergonha na cara para defender o governo do PT com a nossa própria vida, se for necessário. O imperialismo tem que saber dessa porra, esses canalhas. É isso aí, André. É bom que já prepara o pessoal para o ato do dia 12 de dezembro, né? Que faremos vamos aqui aí, em São tamo com Paulo. tudo aí. Em São Paulo, a galera aqui tá animada, tá? Quero avisar vocês Aê! que a galera do Rio, a galera do PT tá muito animada para ir. Eu tenho certeza que a gente pode, dessa vez, sair daqui com 3 ônibus. Perfeito. Bom, nós podemos comentar mais sobre essa questão do ato do dia 12. Nós comentaremos no programa de hoje, principalmente o ato do dia 20 de novembro, o ato de luta do povo negro. Mas, antes disso, André, eu queria colocar aqui umas notícias da nossa pauta para a gente discutir um pouquinho antes do tema central. E a produção colocou aí a nossa revista. Podemos falar depois também da revista. Enfim, vamos iniciar aqui a pauta, mas só lembrando também, convidar o pessoal a se tornar membro da nossa TV, da COTV, apoiar nossa imprensa, que é independente e revolucionário. Então, tornando-se um membro, tem várias opções de membro, você pode ajudar com uma quantia menor ou com uma quantia maior, dependendo aí das suas condições, mas isso é muito importante para nossa imprensa. Aí tá, ó, na tela, como bronze, você contribui com R$8, que, ó, em alguns lugares está mais barato do que a gasolina, quase. Prata, R$19,99, ouro, R$49,99, platina, R$99,99 e rubi, R$199 para os companheiros aí que têm uma condição melhor e podem contribuir com a COTV, tornando-se um membro. Então, você pode fazer isso durante o programa, também dá para contribuir com o super sticker, super chat, quem já é membro. Mas, bem, bora lá para a nossa pauta. Saiu uma notícia na CNN fazendo aí divulgação de um movimento chamado Black Money. O que acontece? Esse movimento, ele apoia aí a ideia da população negra no âmbito da economia, no setor de empreendedores. Ele fala aí que os negros podem desenvolver suas próprias empresas para conseguir tanto um espaço no mercado de trabalho, quanto também, eles dão até aqui um exemplo de um empreendedor, proprietário de uma hamburgueria, que fez aí um cardápio com o nome de estrelas do rap, do hip hop, para a população negra se sentir mais à vontade nesses ambientes. Mas qual que é o problema desse Black Money? Nós estamos no capitalismo. Então, no capitalismo, não tem uma situação de igualdade para todo mundo. Não é toda a população negra que tem aí a condição de abrir uma empresa, de se tornar um empreendedor. Tanto que a gente vê, na verdade, a população negra, ela é empurrada para a economia
esse negócio do empreendedor, mas não é assim abrir uma empresa. Muitas vezes tem que abrir uma barraquinha de alimentação, alguns assim. Na verdade, é bico que a população negra faz para sobreviver diante do desemprego. Tanto que aqui no Brasil nós estamos com com 14 milhões de desempregados e 80% desse número são de negros. São pessoas que não conseguem assim, um emprego, não conseguem carteira assinada, a segurança que um emprego dá para a classe trabalhadora. Então, a população negra, historicamente, é a população que se vira do jeito que dá. E eu acho que o empreendedorismo, essa campanha que eles estão fazendo, esse movimento, é, na verdade, para disfarçar que a população negra tem que inventar aí o jeito que der, o jeito que dá para sobreviver. E são pouquíssimos, como disse, né? No capitalismo, são pouquíssimas pessoas que conseguem se destacar, conseguem acumular aí um capital. E não é isso que a gente defende para a população negra. A gente tem que pensar na população negra como massa. E não dá para milhões de pessoas abrir uma empresa. Daí é só para disfarçar, na verdade, que o desemprego aí está comendo solto dentro da população negra. Não é, André? Olha, isso é uma política capitalista fomentada pelo imperialismo que vai cair como uma luva no movimento identitarista aqui no Brasil. Não tenha sombra de dúvidas disso. Não tenha nenhuma sombra de dúvidas disso. Fomentar o empreendedorismo nesse momento, aonde avança o desemprego no Brasil, é uma covardia com os negros trabalhadores. Porque, como você muito bem falou, Isa, esses negros não estarão abrindo uma empresa. A maioria coloca uma barraca aqui nas ruas do centro do Rio e vai trabalhar de camelô. Né? E muitos deles têm a concepção que, fazendo isso, eles tornaram-se empreendedor, que é uma falácia. O que nós precisamos para o povo negro é geração de emprego. É geração de emprego. Nos governos Lula e Dilma, mesmo com a crise internacional, nós geramos cerca de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Nós tínhamos um projeto de valorização do salário mínimo anualmente acima da inflação. É isso que o povo negro precisa. Por isso, você, meu irmão e minha irmã negra, tem que estar nas ruas conosco no dia 20, gritando viva Zumbi, fora Bolsonaro e Lula presidente, porra! É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Ah, vai se fuder, rapaz. Não é isso que nós temos que fazer. Entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente precisa enfrentar isso, o identitarismo. Já deve ter um monte de identitarista aí, né, reclamando, né, que aqui no Tição só tinha macho, né? Então, eu acho que hoje eles estão felizes com a presença da Isa. Né? Ah, até que, enfim, colocaram uma mulher no programa do Tição. É assim que os identitaristas vivem, infelizmente. Né? Eles vivem nesse mundo da Alice das Maravilhas. Então, eu acho que a gente tem que combater o identitarismo. Essa política do capitalismo fomentada pelo imperialismo vai cair como uma luva nos identitaristas aqui no Brasil e compete a nós, do PCO, o Partido da Causa Operária, junto com a militância revolucionária de base do PT, enfrentar, como o PCO vem enfrentando, o avanço do identitarismo no Brasil, que, repito, e afirmo e reitero, é uma política construída pelo imperialismo e ele vem utilizando-se dessa política como uma grande cortina de fumaça para distrair a esquerda, para colocar segmentos da esquerda dentro de caixinhas e para, Isa, silenciar os verdadeiros revolucionários da esquerda brasileira. Então, isso é mais uma tentativa do capitalismo aliado ao imperialismo para dividir a esquerda, para fragmentar a esquerda e cada vez mais consolidar o avanço do identitarismo aqui no Brasil. O que o negro brasileiro precisa é de geração de emprego. Nós precisamos de geração de emprego. E para gerar emprego, nós temos que derrubar o Bolsonaro e reconduzir a cadeira da presidência da República, o melhor e maior presidente da história desse país, porra. O único que representa os anseios da classe operária, da classe trabalhadora e do proletariado. Não tem segunda via, terceira, quarta, 10ª via. A única via capaz de reconstruir a porra desse país é o ex-presidente Lula. Então, contamos muito com a contribuição efetiva que o PCO tem dado para que nós possamos recolocar o Lula na cadeira da presidência da República e continuarmos combatendo o avanço do identitarismo na esquerda brasileira. Exato. Até porque é importante, né, isso de colocar a necessidade de um governo de trabalhadores. A gente não tem que ter saídas individuais. Essa questão do empreendedorismo é para que o negro resolva aí sua situação individualmente. Mas a gente não está preocupado com os problemas individuais, nós estamos preocupados com o problema... E fomenta, né, Isa, como você muito bem pontuou, fomenta o individualismo
E esse tipo de política, a gente abordou isso no programa do Tição passado, o que ele vai fazer? Ele vai consolidar uma burguesia negra, porque Exato. nós ainda estamos no capitalismo. Sim, exato. E na verdade é uma medida, é propaganda aí, é demagogia com a situação do negro, sendo que, como você colocou, empreendedorismo do negro é virar camelô, e aí vai para as ruas, sofre violência com a policial, violência policial, a gente vê que direto, os camelôs têm que sair correndo, têm que se esconder da polícia. É isso que é o empreendedorismo do negro. E a gente quer um trabalho digno para os negros, para a classe trabalhadora, porque também tem que lembrar que esses empreendedores, eles não têm nenhuma segurança. Se tá chovendo, igual tá chovendo aí agora, o cara não consegue trabalhar, não consegue, naquele dia, levantar o dinheiro que ele precisa. Se fica doente, não tem nenhuma segurança, não tem nenhum auxílio. Assim, é totalmente individual e a pessoa fica totalmente abandonada aí, depende da sorte de sobreviver no capitalismo. Você quer ver, Isa? Só para a gente encerrar esse tema, uma vez eu estava conversando com uma companheira lá da favela, uma amiga minha, e a gente estava descendo a ladeira juntos, né? E ela falou assim, porra, André, saí do meu trabalho, agora eu estou trabalhando por conta própria, né? Que esses empreendedores que se acham empreendedores gostam de falar isso. Estou trabalhando por conta própria. Eu falei, porra, o que você fez? Abriu uma birosca, né? Abriu um botequim, o que você fez? Eu sou revendedora da Avon. É assim que está nosso povo. Pois é. Não é uma... se vire como pode, né? Mas, bem, tem um outro tema aqui que você vai gostar também de debater, André. A gente até foi tema do debate que nós fizemos na plenária do Bloco Vermelho, e a gente vê que a demagogia da burguesia não tem fim. Foi aprovado hoje no Senado o projeto que classifica a injúria racial como racismo. Então, foi aprovado aí, inclusive com partidos, veja só, com apoio de partidos da direita, o MDB, o Podemos também se somou aí o reconhecimento de transformar a injúria racial como racismo. Inclusive, eles falam que isso é importantíssimo para o povo negro, porque é um absurdo sofrer injúria racial. Mas aí você vê, eles ficam fazendo demagogia com isso, mas a população negra, a violência mesmo que a população negra sofre é na mão da polícia, é na mão do Estado, é no governo Bolsonaro. A gente vê que agora, chegando ao 20 de novembro, eles aparecem aí com esse projeto, que é para aumentar as penas, aumentar aí, os crimes, né, de racismo e tal, mas qual é a solução? Porque, assim, enfiar a gente na cadeia, se fosse solucionar alguma coisa, a gente já estaria aí muito bem resolvidos, porque no Brasil são quase 1 milhão de pessoas presas. E veja só, esse quase de 1 milhão de pessoas presas, a maioria é negra. Então, o que vai adiantar você criminalizar ainda mais, porque alguém falou alguma coisa contra um negro? Não vai adiantar nada. É, de fato, uma demagogia total com a situação do negro, para, na verdade, parecer que estão fazendo alguma coisa em favor dos negros, mas isso não significa nada. E o movimento negro tem que ter claro isso, a população negra tem que ter claro que essas leis, elas não vão ajudar a situação do negro. Porque os problemas do negro estão aí. A gente está falando, o número de desempregados no Brasil, quase 80% é de negros. O que essa lei vai mudar? O que essa lei muda nos problemas fundamentais da população negra? O que você acha, André? Acho muito bem pontuado, né, Isa? E essa falta de emprego, essa falta de oportunidade, essa falta de perspectiva que empurra a juventude negra para a criminalidade. Eu acho que esse tipo de iniciativa, que é fomentada pela burguesia, pela classe dominante, pela direita e pela extrema-direita, é para que segmentos que compõem a esquerda possam cair no engodo do punitivismo. Não é criando novas leis, não é aumentando a punição que vai resolver o problema do feminicídio no Brasil, que vai resolver o problema dos crimes contra os gays no Brasil. Não é isso que vai resolver o problema do genocídio do povo negro no Brasil. Até porque, Isa, quando você exige a criação de novas leis,
Nós precisamos levar em conta que essas leis serão aplicadas por essa justiça burguesa, que só morde os pés do descalço. Essas leis serão aplicadas por juízes que são filhos da aristocracia brasileira. Essa gente que odeia pobre, que odeia o trabalhador, que odeia o gay, que odeia a mulher, que odeia o negro. São homens héteros, velhos e cis que compõem o poder judiciário brasileiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É óbvio que o identitarismo fomenta o aumento e o avanço do punitivismo na esquerda. Eles acham que aumentando a pena, né, aumentando a punição, criando novas leis, vai resolver o problema da homofobia, do machismo e o problema do genocídio do povo negro. O que nós precisamos, Isa, é o que nós defendemos, né, juntamente com os outros companheiros, não é congresso não, né? Que aconteceu. Na plenária? Na plenária. Né? Nós defendemos a construção e a criação dos comitês de autodefesa. Exato. Para que os gays possam se defender, para que as mulheres possam se defender, para que os negros possam se defender. Sabe, a luta do negro, Isa, a luta do negro aqui no Brasil é a luta pela vida. Nós estamos sendo massacrados pelo Estado burguês que está subordinado ao capitalismo. Eu falei isso aqui em programas anteriores. O negro brasileiro ele tem que ser o principal interessado na superação do capitalismo e na consolidação de uma revolução socialista, porque nós somos a base da pirâmide social. Por quê? O capitalismo no Brasil ele se consolidou e se desenvolveu através da mão de obra escrava do povo negro e do sangue negro. Pô. Esse país nos deve muito. Então, a revolução socialista no Brasil tem e deve ser liderada por nós, negros e negras, porra. Então, a luta central dos negros e negras no Brasil é a luta anticapitalista, não é ficar lutando para aumento de lei, para mais leis, isso aí não vai resolver os nossos problemas. Os problemas serão resolvidos quando nós nos armarmos, construirmos o comitê de autodefesa para defender a nossa vida, porque eu sempre falo isso, Isa, se o burguês tem o direito de defender a propriedade privada do meio de produção, eu vou defender a única propriedade que eu tenho dentro desse sistema capitalista podre e imundo, que é a minha vida. E para isso nós temos que estar dispostos a lutar por qualquer meio necessário. É essa luta que o negro brasileiro tem que fazer. E, nesse sentido, o PCO tem cumprido um papel importante de desmascarar essa esquerda punitivista que só se amplia no nosso meio, no nosso campo, através do identitarismo, que é uma política fomentada pelo imperialismo. Exato. Como bem lembrado, né, André? A gente tem que organizar a luta prática do negro. Não dá para a gente depender do Estado burguês, que é o maior inimigo dos negros. Eles prendem os negros. A gente vê a situação das cadeias no Brasil é uma situação assim, desumana. O pessoal até hoje, por conta da pandemia, está sem poder receber visita dos parentes. Então você vê, o que esse punitivismo vai adiantar? Ô Isa, ao invés da gente estar lutando, essa esquerda pequena burguesa é tão desgraçada, tão filha da puta, que ao invés da gente estar lutando pela extinção do sistema carcerário e a extinção do sistema socioeducativo, que não educa porra nenhuma, aquilo ali é o pré-vestibular que o negro faz para depois ingressar no sistema carcerário, ao invés de a gente estar lutando para a extinção dos presídios do sistema socioeducativo, essa esquerda pequena burguesa, filha da puta, está lutando para o aumento de leis e para a criação de mais leis. Exato. Vai contra a necessidade do povo negro. Muito contra. Tanto que o que é importante é desenvolver a defesa, a organização da defesa da população. Porque assim, se alguém praticou racismo com você, vai lá, mete porrada. Vamos ver se a pessoa vai novamente praticar injúria racial. Eu sou assim, Isa. Porra, foi racista comigo, eu vou dar joelhada, cotovelada. Ele vai sentir a dor que o racismo traz no meu corpo. Tá? Não é lendo o livro da porra da Djamila Ribeiro que você vai vencer o racismo, não. Aquela porra não serve nem para limpar a bunda, porra. Companheira André, é bem claro. Ela vai me processar, ela vai saber disso, ela vai me processar. Vai processar, Djamila. Pode processar. Ela adora processar os outros. E processar os negros, né? Colocar um Estado dominado pelos brancos para reprimir aí pessoas do movimento, inclusive. Isso, olha só, um militante, que a Djamila se diz militante, ela não é porra nenhuma. Ela é essa negra que defende o identitarismo porque ela lucra com isso. A Djamila sabe que o identitarismo não vai resolver os problemas sociais do negro, mas ela lucra com isso. A Djamila nunca pisou numa favela e numa periferia para conversar com uma mulher preta favelada.
ela quer falar pro branco, ela quer falar na academia. Por isso que ela construiu essa porra de um lugar de fala. Então, assim, a Djamila Ribeiro é um desserviço total e completo, né, para o povo negro. Porque um militante que se diz militante, buscar a justiça para resolver um problema na militância, ele é muito canalha e ele é muito filho da puta e muito arrombado. Exato. Bom, olha só, agradecer aqui o pessoal no chat. Nós já tivemos aí super sticker do companheiro Sou Eu. LC29 também contribuiu com o super sticker do Gatinho Preto. Temos um membro, o companheiro Vini Alves. Seja muito bem-vindo na nossa comunidade de membros. Muito obrigado por contribuir com a nossa imprensa. A companheira Donise também mandou aqui um super sticker, muito obrigada. Ó, o pessoal que estava comentando que eu apareci, eu não estava excluída, não. O que acontece é que eu também trabalho na organização do partido. Então, nesse horário, eu estava aí executando outras atividades do partido e nosso coletivo, o nosso partido não faz demagogia com a mulher. De fato, a gente atua dentro do partido. Mas eu gosto muito de apresentar a opção. Vamos nos organizar aqui para eu aparecer mais vezes. Mas eu, como coordenadora do coletivo, mesmo não aparecendo aqui no programa, estou por trás aí das telinhas, desenvolvendo, organizando o trabalho dos negros. Mas é um prazer estar aqui e mostrar que tem mulher, sim, no PCO, tem mulher no coletivo de Tá vendo aí, identitarista? Tem mulher no coletivo João Cândido. Fiquem tranquilos, tem mulher aqui, mulher que coordena, né? Isso, não faz demagogia. Ela não faz demagogia, tá na coordenação, entendeu? Ela não tá aqui para bater a cota. Ela tá na coordenação, ela coordena, é isso. Exato. Mas, enfim. Bem, antes de a gente partir para o nosso tema principal, mais uma notícia um pouco triste. Eu, particularmente, fiquei bem triste com a morte do Toinho Melodia. É um sambista aqui de São Paulo, nascido no Recife, mas ele veio para São Paulo, construiu a sua carreira aqui. Um grande sambista e compositor. E nos deixou aí na semana passada, no dia 11, na quinta-feira. Aí tá a foto dele. Além de uma qualidade na criação aí das composições, da melodia, tanto que o nome dele era conhecido, né, como Toinho Melodia, porque, de fato, se os companheiros não conhecem, recomendo conhecer, pesquisar aí as músicas dele. Infelizmente, ele lançou só um álbum, mas aí ele tem uma enorme contribuição no samba paulistano. E, inclusive, tem músicas dele que fazem denúncia aí à situação da população pobre no Brasil. Então, além da qualidade da composição, da qualidade da melodia, o Toinho aí sempre trouxe uma denúncia, né? O que é normal, né, no samba, que é um movimento aí, principalmente dos negros, essa denúncia aí da situação da população negra. Então, deixamos aqui no Tição a nossa nota aí de falecimento desse grande compositor. Infelizmente, a gente não pôde aí organizar mais uma roda de samba com ele. Ele já participou de programas na COTV, inclusive já chegou a tocar lá no nosso centro cultural. Infelizmente, a gente estava até querendo, né, depois da pandemia, organizar uma roda de samba e convidá-lo, mas infelizmente não será possível. Bem, vamos para o nosso tema central. 20 de novembro, agora nesse sábado, acontecerão pelo país atos aí do dia 20 de novembro, né? O dia da consciência negra, dia de lembrar o legado de Zumbi dos Palmares. E a melhor maneira da gente lembrar, né, do legado, né, de Zumbi dos Palmares é fazendo a luta nas ruas. E fazer uma luta pelas reivindicações reais do povo negro. Na tela aí vocês estão vendo a panfletagem dos companheiros aqui de São Paulo, no metrô, convidando aí o pessoal para o dia 20 aqui em São Paulo. Vai ter o ato lá no MASP, na Avenida Paulista, mas também está tendo aí atos em outros lugares. Em João Pessoa, no Rio também vai ter, né? O André, você passa mais informações aí se você souber já do ato, porque também
infelizmente, a gente tem essa questão de que é muito mal convocado as atividades, mesmo assim, a esquerda voltando aí às atividades ainda está muito tímido, e a gente sabe que 20 de novembro é boicotado, além do nosso partido, eu não estou vendo muita divulgação dos outros partidos. Inclusive, a produção colocou essa marcha aí da Negritude, unificada da Paraíba, e eu queria denunciar que eles estão chamando o ato para o dia 19, sendo que o Dia da Consciência Negra é no dia 20, que inclusive caiu num dia muito bom para você fazer um ato, que é no sábado. Um dia aí que o pessoal tem uma parte da classe trabalhadora que não trabalha no sábado, dá para o pessoal se organizar melhor para participar, mas aí eles estão chamando um ato para o dia 19, então desarticulando aí o dia 20. Essas coisas aí que a gente vê que desarticulam o movimento, e tem gente que até pergunta, né? Por que o povo não vai para a rua? Mas a gente vê, tem uma coordenação que não colabora, né? Para organizar de fato um movimento amplo, um 20 de novembro massivo, convocar amplamente, divulgar, você vê que fica um negócio muito confuso. E aí tem gente até que aparece com um dia de ato, um dia que não deveria fazer o ato, né? Faz o ato no dia 20. O pessoal já é tradicional da esquerda fazer o ato no dia 20. Tem que inventar de fazer o dia anterior para desarticular o movimento. Mas, enfim, já passo para você, André, mas só para destacar que nós, do coletivo João Cândido, tiramos uma nota já, um panfleto para distribuir nesses atos, levando o que a gente discutiu na plenária do Bloco Vermelho, um programa aí do coletivo, que tem como reivindicação principal Lula candidato, Lula presidente, que é uma maneira aí de combater, Lula presidente é uma maneira de combater o golpe que colocou aí a situação do negro numa situação ainda pior, nesses anos pós-golpe. Nas ruas você vê, escancarado, né? O tanto de moradores de rua, o tanto que a situação da população negra piorou com esse golpe. E Lula presidente é uma maneira de nós termos um governo de trabalhadores. E quando você está falando de trabalhadores, claro que você está falando da maioria da população negra. Então, é uma maneira muito mais eficaz de você, de fato, resolver os problemas essenciais do povo negro, não como apresenta esse movimento aí, Black Money, de só alguns negros conseguir sobreviver. A gente tem que pensar nos milhões de negros que moram no Brasil. E aí está, inclusive, também, destaco que o nosso coletivo é totalmente contra a Frente Ampla com os golpistas, a terceira via. Nós defendemos aí a candidatura do Lula, e é para isso que nós sairemos para as ruas, o nosso coletivo, junto também com os companheiros do PT, claro que estão cada vez mais firmes nessa luta com a gente. Bateria Zumbi dos Palmares também estará presente nos atos, para levar adiante aí uma luta de verdade. Inclusive, também outra reivindicação, o fim da PM, fim aí de todo o aparato repressor que faz aí dos negros a sua maior vítima. Nós estaremos aí nas ruas, não é por live, que também já foi, né? Não tem mais essa. Mas fazendo de fato a luta nas ruas para levar as reivindicações do povo negro. Contamos com você, né, André? E com a base do PT que está se juntando aí fortemente. André, você está sem áudio. Ainda não. Sem áudio. Tiraram o lugar de fala do André, ó. Você falou mal da Djamila? Quer sair? Quer sair, entra de novo. E eu posso ler daqui para os companheiros, mas as outras produção ajudando aqui o André. Ó, eu vou seguindo aqui com as outras reivindicações do nosso coletivo para a população negra. Dissolução da polícia militar e todo o aparato repressivo, formação de comitês de luta para desenvolver a formação de comitês de autodefesa,
Redução da jornada de trabalho para o máximo de 35 horas semanais. Essa reivindicação, ela auxilia aí no desenvolvimento de mais empregos. Você diminui, né, o número de cargas de jornada de trabalho e aumenta o número de ofertas de empregos. E a produção está auxiliando aqui o André. Deixa eu continuar aqui. Outra reivindicação também do nosso programa para esse 20 de novembro, fim dos vestibulares e acesso irrestrito ao ensino superior. Então, nós queremos algo que vai além das cotas. Então, não seria só um setor minoritário da população que entraria na universidade, seria todo mundo. É normal, a pessoa saiu do ensino médio, naturalmente entra no ensino superior, e isso seria aí muito vantajoso para a população negra. É uma reivindicação do nosso coletivo também, o fim aí dos vestibulares. Fim do massacre da juventude pobre e negra nas periferias, libertação dos presos provisórios e da população carcerária em condição desumanas. Nós temos aqui no Brasil uma situação do sistema carcerário muito alarmante, muitas pessoas presas sem ter sido condenadas, o que é uma situação assim, não foi feito um processo nem nada, e a pessoa está lá presa, e o pior, está presa aí nessas masmorras, em locais totalmente insalubres, desumanos. Voltou, André? Estou terminando aqui de ler o nosso programa. Voltou, estou ouvindo. Bem, só para... Estou ouvindo. Já te passo, estou terminando de ler as reivindicações do nosso coletivo. E também auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo para todo aquele que necessite. Nós vemos aí a situação da população brasileira é muito grave. O auxílio emergencial, que já está muito reduzido, vai acabar. Pouquíssimas pessoas estavam recebendo e agora vai ser zero, deixando a situação da população de boa parte da situação da população numa miséria ainda maior. E também moradia popular para todos os moradores de rua. E fim dos despejos. Então tem que dar aí, o Estado tem que dar um jeito, as pessoas, não é normal as pessoas morarem na calçada, não é admissível que com tantas casas vazias, tantos prédios vazios, tenha tantas pessoas nas ruas. E também é inaceitável que existam os despejos, ainda mais na situação que a gente está agora, né? Saindo de uma pandemia ainda não resolvida. Então, nós reivindicamos aí o fim dos despejos. E uma outra, para finalizar, uma reivindicação aí muito bem colocada pelo companheiro André Constantino, combater o identitarismo como uma política do imperialismo que só tem servido para frear a luta real do negro e das suas organizações. São essas as reivindicações que vamos levar para a população, principalmente na população negra. Passo para você, André, comentar sobre o 20 de novembro. Reivindicações importantíssimas aí no manifesto do coletivo João Cândido, muito importante mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, como já era de se esperar, os atos serão fragmentados. Vai ter ato em Niterói, vai ter ato no Viaduto de Madureira, em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, e vai ter o ato principal, que é o ato Fora Bolsonaro, que vai se concentrar ali em frente ao busto de Zumbi dos Palmares. Já era esperado aqui, o movimento negro aqui tem essa característica de não concentrar em um ato só, até por questões óbvias, né? Passagem, né? Às vezes o cara não tem o dinheiro da passagem para vir até o centro, então eles preferem fazer na sua localidade ou próximo da sua localidade, então isso já era esperado, né? Isso já era esperado. Então isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Eu vou estar indo para o ato em Niterói, porque um vereador bolsonarista decidiu homenagear aquele capitão do mato, negro da Casa Grande, que é o Sérgio Camargo, né, ex-presidente da Fundação Palmares, com uma medalha de honra ao mérito. Isso é um escárnio com o povo negro brasileiro. No dia em que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, onde a gente rende homenagens, né, rende todas as homenagens a esse herói nacional, que era o terror dos senhores de engenho, o terror da coroa portuguesa, que foi Zumbi dos Palmares. Esse verme, esse capitão do mato, que vai ser cobrado na hora certa. Você, negro da Casa Grande, capitão do mato, vocês serão os primeiros que nós iremos pegar. Vocês não têm sombra de dúvida.
No momento certo, nós vamos cobrar vocês. Então, eu vou estar em Niterói, em solidariedade lá, junto com os companheiros lá, negros e negras do PT também, mas o PT vai se dividir nesses atos, né? A gente sabia que não seria um ato unitário. Mas eu acho, Isa, que aqui no Brasil, o capitalismo ele construiu várias ferramentas de controle social que nós precisamos destruí-las para que o povo negro avance. A primeira ferramenta de controle social é o sistema carcerário, né? Porque você aprisiona os negros no sistema carcerário. Isso é uma forma de controle social. A segunda é as drogas. Você vai na Cracolândia, quem está lá são os nossos irmãos e irmãs negras. Parafraseando aqui o Racionais MCs. Agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fudido, inofensivo. Esse ali o sistema já controlou. E o controle mais eficaz do capitalismo, que é o controle mental através das igrejas evangélicas neopentecostais. Assim está o nosso povo no Brasil. Então nós precisamos destruir essas ferramentas de controle social para que o negro avance rumo à verdadeira liberdade do nosso povo. Não uma liberdade parcial, mas uma liberdade plena, que só vai ser consolidada com a destruição do sistema capitalista e a consolidação de uma revolução socialista. Liberdade não se negocia, se conquista com sangue, honra e coragem, porra. É isso que está faltando para o movimento negro. Exato. Tá aí a importância de fazer uma grande presença no ato de dia 20 de novembro. Convido aí os companheiros que estão acompanhando. Também peço aí que divulguem os cards, divulguem os locais aí dessas manifestações, convidem, né, os amigos para ir. Até porque é importante também uma questão que a gente tem falado, né? A volta das manifestações nas ruas, que é uma maneira, é a verdadeira maneira de organizar a população. Então tá aí a importância de organizar esse dia 20 de novembro. E só para destacar, né, André, você colocou aí a dificuldade que as pessoas têm de participar dos atos, e a gente sabe que tem muitas organizações do movimento negro recebendo dinheiro do imperialismo. E aí a gente vê que esse dinheiro não está a serviço de organizar mesmo a luta do povo negro, porque se tivesse, você poderia alocar ônibus para sair dos bairros, das favelas, e aglomerar, né, juntar, né, o pessoal num local, só aglomerar não, mas eu digo, juntar, né, a população num local e fazer um grande movimento. Mas os capitão do mato estão botando o dinheiro no bolso, que eles recebem dessas ONGs imperialistas. É um bando de safado, de Jamila, esses caras aí todos. Vocês serão os primeiros que nós vamos pegar, vocês estão avisados. A revolta popular, ela vem e a população depois não tem essa de, mas era negra. Não, era negro porra nenhuma. Negro capitalista é meu inimigo, ainda mais esse negro da Casa Grande. Vai pro paredão, meu amigo, quero nem saber. A gente sabe o que os escravos fizeram com os senhores de reino e com os capitães de mato. Né? Mas, bem, fazemos aí então um amplo chamado. Vamos encerrar um pouquinho antes aqui o tição de hoje. O companheiro aí teve que fazer de forma improvisada para ele seguir aí o seu caminho. Oi, mas... eu só queria, antes de encerrar, pode falar. Que foi muito difícil participar do programa hoje, foi muito difícil participar do ato em Niterói, porque no dia de ontem, 17 de novembro, completou-se 5 anos da partida de uma pessoa que foi muito especial para mim. Foi uma pessoa que me deu sustentação em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Essa pessoa foi minha companheira por um período da minha vida e eu devo tudo a ela. Tudo que vocês possam imaginar que eu conquistei na trajetória política, por estar aqui essa noite, eu devo a ela e eu dedico essa minha participação à companheira Sara Celeste, que no dia 17 de novembro de 2014 não suportou carregar mais a dor da depressão e se jogou do 5º andar do prédio que ela morava na Tijuca. Então, Sara, você é sempre presente na minha vida, muito obrigado. Não é fácil estar aqui hoje, não é fácil mesmo, mas eu consegui, no longo da minha trajetória política, colocar, nunca, jamais permitir que os meus problemas individuais ficassem acima da luta coletiva, mas eu queria prestar essa homenagem e fazer o alerta mais uma vez para a gente construir um espaço para cuidar da saúde mental da nossa militante, da nossa militância. Sara era uma militante de primeira linha, mas infelizmente carregava a dor da depressão e chegou um momento que ela não conseguiu mais carregar. Então, você que é depressivo, não carrega essa dor sozinho. Você não vai conseguir, divide ela.
compartilha ela, converse sobre isso. Eu sei que o depressivo ele tem a característica de se isolar, mas compartilhe. Por isso que eu falo de depressão, porque eu falo para muita gente todo dia e eu acho importante que eu estou ajudando muitas pessoas. E tire da sua cabeça que quando uma pessoa comete suicídio, ela foi covarde. Não foi, não. É que a dor da depressão é tão grande, e eu sei do que eu estou falando, chega um momento da nossa vida que a gente entende, compreende, que se a gente tirar a nossa vida, não é porque a gente não tem amor pela nossa vida e nem pela vida, mas a gente entende e compreende que se tirando a nossa vida naquele momento, a gente possa dar cabo e fim daquela dor. Então eu queria dedicar o programa de hoje, com todas as dificuldades que eu tive para estar aqui, com a chuva, com a depressão que eu sinto, com a saudade da Sara, eu queria dedicar esse programa a ela. Tá certo, André, meus sentimentos, e agradeço a sua participação, tanto aqui, não só no programa, né, mas em todas as atividades aí que você tem participado junto com o coletivo. E agradeço você ter, de fato, eu acho que é um exemplo que nós temos que superar as nossas dificuldades individuais pela luta coletiva. Porque, na verdade, a gente vai resolver esses problemas individuais pela coletividade. Então, por isso que é muito importante a gente se organizar, se manifestar, porque também é uma maneira de, em toda essa situação muito triste mesmo que a gente vê se desenvolvendo no Brasil, eu vejo a população negra numa situação de rua, uma situação muito difícil, e eu me fortaleço no partido, me fortaleço na organização, porque eu penso, é uma maneira de fazer algo e diminuir, né, e lutar, né, na verdade, pelo fim dessa situação para toda a população trabalhadora. Bem, então, muito obrigada. Os companheiros aqui no chat também estão agradecendo a sua participação, mandaram abraço. Companheiros aqui estão dizendo que ficam felizes em ver você junto conosco, a companheira Danise Meirelles comentou isso. Boa noite também para o Márcio César, para a companheira Simone, Ângela Ângel, tem mais, o Tito também está aqui, vários companheiros, Janaína Rosário, Marcel Santos. Muito obrigado, companheiros que acompanharam. Muito obrigado, André Constantini. Próxima quinta-feira a notição estará no ar. E nos vemos aí nas manifestações. Aí o Lula presidente, essa é a palavra de ordem que os negros vão levar para esse 20 de novembro. Então, companheiros, nos vemos aí nas manifestações. Se organizem para participar. A gente vai divulgar na nossa imprensa os locais das manifestações, então procurem aí, onde for teatro, apareça. Se você for do PCO, leve sua bandeira. Se você for do PT, leve sua bandeira. E leva aí a campanha Lula presidente. Tchau, tchau. Muito obrigada, André. Obrigada, companheiro.